As pessoas passam pela vida em constante estado de reação. Alguém as corta no trânsito, raiva instantânea. Um colega de trabalho faz um comentário passivo-agressivo, mudanças de humor inteiras. Um estranho lhes dá um olhar estranho. De repente, a insegurança aparece. Mas e se você pudesse ser livre de tudo isso? E se nenhuma pessoa, nenhuma situação, nenhuma força externa tivesse o poder para perturbar sua paz nunca mais? Carl Jung disse uma vez que a maioria das pessoas é prisioneira de suas próprias reações. Elas acreditam que o mundo está agindo sobre elas, quando na verdade elas estão simplesmente refletindo o que ainda precisam dominar dentro de si mesmas. Aqui está a verdade. Nada pode afetá-lo, a menos que encontre algo dentro de você para se agarrar. Se alguém chama você de estúpido e você fica com raiva, é porque uma parte de você teme que isso possa ser verdade. Se alguém te ignora e você se sente magoado, é porque uma parte de você ainda busca a validação de outras pessoas. É por isso que duas pessoas podem experimentar exatamente o mesmo evento e ainda responder de maneiras completamente diferentes. Nunca é realmente sobre o que acontece, mas sobre o que está acontecendo dentro de você. É a isso que muitos se referem como trabalho de sombra. O processo de trazer o inconsciente para a luz, percebendo que cada aborrecimento, cada frustração, todo gatilho emocional é, na verdade, uma mensagem de dentro. A maioria das pessoas foge desses sinais. Elas tentam suprimi-los, ignorá-los ou culpar o mundo exterior por fazê-las se sentir assim. Mas aqueles que verdadeiramente despertam chegam a uma poderosa realização. O mundo externo é simplesmente um espelho do seu estado interno. E o momento em que você entende isso, você toca algo extraordinário. A capacidade de moldar sua realidade dominando a si mesmo. Mas aqui está o problema que a maioria das pessoas não quer ouvir. Elas preferem acreditar que sua dor é causada por seu chefe, seu ex, suas circunstâncias ou simplesmente má sorte. Parece mais fácil aceitar que a vida é injusta do que aceitar que elas podem ser as únicas a dar seu poder. Ainda assim, para aqueles corajosos o suficiente para olhar para dentro, parar de culpar e começar a observar, um novo tipo de liberdade se torna disponível. E a melhor parte, quando você para de reagir, você para de ser controlado. Você não precisa mais evitar pessoas negativas, manipular seu ambiente. Você simplesmente se torna imune, não desconectado, mas inabalável. Não sem emoção, mas completamente intocável. A ilusão de controle versus a liberdade de deixar ir. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando controlar coisas que nunca estiveram sob seu domínio. Elas querem ser amadas, querem que a vida seja previsível, querem que tudo siga seu caminho. E quando não acontece, elas sofrem, ficam com raiva. Quando alguém as desrespeita, sentem-se traídas. Quando a vida não segue o roteiro, levam tudo para o lado pessoal, como se o próprio universo tivesse conspirado contra elas. Mas aqui está a verdade. Nada neste mundo está verdadeiramente sob seu controle, exceto por uma coisa: sua percepção. Carl Jung compreendeu algo que muitos nunca compreendem. O mundo externo é neutro. Não é bom ou mal, gentil ou cruel. Ele simplesmente é. O que faz parecer diferente é a lente através da qual você o vê. Pense nisso. Duas pessoas experimentam exatamente a mesma situação. Um rompimento, uma perda financeira, um fracasso. Uma espiral em desespero, acreditando que tudo está desmoronando. A outra vê uma lição, uma chance de evoluir, um portal para algo melhor. A diferença? Percepção. Jung disse uma vez: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. O que ele quis dizer é simples, mas profundo. Enquanto você não estiver ciente das histórias inconscientes que conta a si mesmo sobre sucesso, amor e seu valor, você continuará reagindo cegamente.
você acreditará que a vida está acontecendo com você, nunca percebendo que muito disso está acontecendo através de você. E aqui é onde fica realmente interessante. Quanto mais você tenta controlar o mundo externo, mais poder você dá sobre seu estado interno. No momento em que você precisa que alguém o respeite, eles ganham controle sobre você. No momento em que você precisa que uma situação se desdobre de certa maneira, ela começa a possuí-lo. No momento em que você exige que a vida seja justa, você já está se preparando para a decepção. Mas no instante em que você libera essa ilusão de controle, tudo muda. Você se torna livre. Livre da necessidade de validação. Livre do medo do fracasso. Livre da tensão constante de tentar forçar a vida a se encaixar em sua imagem ideal. Pense bem, as pessoas verdadeiramente intocáveis nesta vida não são aquelas que controlam tudo ao seu redor, mas aquelas que se dominaram. Elas permanecem calmas no caos, firmes na incerteza, indiferentes a opiniões e sem medo do que está por vir. Elas aprenderam um segredo que a maioria nunca aprende. Controle é uma ilusão e o verdadeiro poder está na rendição. E aqui está o paradoxo. Quando você para de precisar que as coisas sigam seu caminho, elas frequentemente seguem. Quando você para de temer o que os outros pensam, a confiança surge naturalmente. Quando você para de perseguir o sucesso a partir de um lugar de falta, as oportunidades começam a fluir até você com facilidade. Quando você para de resistir à vida e começa a fluir com ela, tudo começa a se encaixar quase sem esforço. Isso não é apenas filosofia, é respaldado pela neurociência. Estudos de psicologia cognitiva mostram que quanto mais tentamos forçar o controle, seja sobre pessoas, resultados ou até nossos próprios pensamentos, mais resistência criamos. É por isso que pessoas desesperadas por amor frequentemente o afastam. O medo do fracasso leva à autossabotagem. Aqueles que se agarram ao controle geralmente se sentem os mais impotentes. Então pergunte a si mesmo, você está vivendo em reação ou em ação? Você é o mestre de sua percepção, porque uma vez que você realmente entende que nada fora de você tem poder sobre seu estado interno, a vida começa a parecer um jogo completamente diferente. A mente intocável, como ser inabalável por qualquer coisa. Imagine isso. Você está caminhando na rua, distraído, quando alguém de repente grita um insulto para você. Talvez te chamem de tolo, fraco, dizendo que você nunca será nada. Pause por um momento. O que realmente acontece dentro de você naquele exato segundo? A maioria das pessoas instantaneamente fica na defensiva ou se sente ferida. Suas emoções as sequestram antes mesmo de perceberem o que está acontecendo. O coração acelera, a raiva surge, a mente repete o insulto como um disco riscado, alimentando o fogo da frustração. Mas agora imagine uma reação completamente diferente. Nada, nenhum pico de emoção, nenhuma tensão, apenas uma consciência interior silenciosa que diz: isso não tem nada a ver comigo. Essa é a essência do que os estoicos ensinaram, o que os mestres Zen viveram, o que Carl Jung entendeu profundamente. Nada externo pode perturbar sua paz, a menos que você permita. Vamos aprofundar. Por que a maioria das pessoas é afetada? Porque elas estão inconscientemente identificadas com um falso eu, uma identidade frágil, construída sobre validação, opiniões e apego a como as coisas devem ser. Então, quando alguém desafia essa identidade, parece um ataque pessoal. Não é apenas um insulto, é uma ameaça à história que contam sobre quem são. Jung chamou isso de eu das sombras, a parte oculta de nossa psique, onde enterramos nossos medos, inseguranças e dores não resolvidas. E quando alguém nos aciona, eles não estão causando essa dor, estão revelando-a. Eles estão nos mostrando uma ferida que já está lá. Pense nisso. Se você estivesse verdadeiramente em paz consigo mesmo, o insulto de alguém não importaria.
Não grudaria, não teria impacto. Passaria por você como o vento por uma janela aberta. Seria como gritar com uma montanha. Simplesmente ecoa de volta, intocada, imóvel. Então a verdadeira pergunta é: por que você está reagindo? Se alguém te chama de fracassado, dói porque, no fundo, você teme que possa ser verdade. Se alguém te desrespeita, a raiva surge porque você ainda busca reconhecimento. Se a vida não segue o plano, você entra em espiral porque está apegado a um resultado específico. O problema não é o mundo, é a maneira como você se vê. O verdadeiro poder não vem de silenciar críticas, evitar desconforto ou eliminar todos os problemas. Ele vem de cultivar uma mente inabalável. Uma mente que não precisa de aprovação externa, que não desmorona sob pressão, que entende esta simples verdade. Todo controle começa e termina com a percepção. E isso não é apenas um ideal filosófico. É baseado na psicologia. Pesquisas mostram que a reatividade emocional é um hábito aprendido. O cérebro cria e fortalece caminhos neurais com base em respostas repetidas. Quanto mais você deixa o mundo ditar suas emoções, mais automática essa resposta se torna. Mas aqui está a melhor parte. Você pode reprogramar seu cérebro. Neurocientistas provaram que, com atenção plena, reenquadramento cognitivo e exposição intencional ao desconforto, você pode literalmente reconfigurar seus padrões emocionais com o tempo. Insultos param de ferir. Fracassos perdem o poder de defini-lo. A incerteza não mais aterroriza. Nesse ponto, você para de viver à mercê do mundo e começa a viver no domínio de si mesmo. Nesse ponto, você se torna intocável. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou.